Evangelho do Senhor Jesus, através de Marcos, capítulo 6. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os discípulos o acompanharam. E quando chegou o sábado, ele passou a ensinar na sinagoga. Muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como fazem tantas maravilhas através das suas mãos? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Jesus chamou os 12 e passou a enviá-los, dando-lhes autoridade sobre espíritos imundos. Ordenou que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, mas que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Recomendou que, ao entrar numa casa, permanecesse até se retirar do lugar, e se algum lugar não recebesse o que eles falavam, que eles saíssem dali, sacudissem o pó dos pés em testemunho contra eles, e saindo, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios, curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Chegou isso aos ouvidos de Herodes, porque o nome de Jesus já se tomara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, por isso operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros diziam: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere, porque João dizia: não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinham em segurança, e quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Agora nós vamos para o versículo 30. Voltando os apóstolos à presença de Jesus, relataram tudo o que haviam feito, ensinado, e ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Eles não tinham tempo nem para comer, porque era numerosa a multidão que ia e vinha. Então foram a sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, se compadeceu deles, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram: o lugar é deserto, a hora é avançada, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e as aldeias, eles comprem para si o que comer. Jesus respondeu: dai-lhe vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para dar de comer? Ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. Sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E assim fizeram, repartiram grupos de 100, de 50. Tomando os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, os abençoou, partiu os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram, se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Os que comeram eram 5.000 homens. Logo a seguir, Jesus os compeliu a embarcar e passar para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E quando despediu, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, ele sozinho em terra, vendo-os com dificuldade de remar, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi ter com eles, andando sobre as águas. E andando sobre o mar, e queria tomar-lhe a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Todos ficaram
Aterrorizados à vista dele, logo lhe disse: tem de bom ânimo, eu sou, ou sou eu, não temais. E subiu para o barco, para estar com eles. E o vento cessou, ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães antes. O seu coração estava endurecido. Estando já do outro lado, chegaram à terra de Genezaré, saíram ali do barco, o povo reconheceu Jesus, percorreu toda aquela região, traziam enfermos, onde ouviam que ele estava, e onde ele entrasse, nas aldeias, cidades, campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste, e quantos o tocavam saíam curados. Glória a Deus. É um texto um pouco mais extenso, mas nós gostamos de ler quase ele inteiro, para a nossa meditação, para que a palavra entre no nosso coração. A palavra de Deus, ela não é apenas uma informação para o intelecto, ela é espírito e vida. E esse texto nos mostra, no início dele, no capítulo 6, uma cidade que não experimenta milagre de Jesus. E no final do capítulo 6, mostra uma região onde os milagres são abundantes, as curas e demônios são expulsos. O que diferencia essa manifestação do poder de Jesus, que tem toda a autoridade, a maneira que nós reagimos a Jesus. Eu quero falar um pouco sobre isso nessa manhã. A maneira que reagimos a Jesus vai definir o que nós vamos receber ou não dele, e até a profundidade da obra dele na nossa vida tem muito a ver com a maneira que nós o recebemos, a maneira que nós acolhemos suas palavras, a maneira que o nosso coração se abre ou não para ouvir Jesus, para buscar a Jesus, para crer em Jesus. Deus é soberano, ele é poderoso. A Bíblia diz que ele opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Ou seja, quando eu quero, busco, experimento, nós sabemos que é a graça de Deus, não é mérito, mas a maneira que nós buscamos ao Senhor, amado, faz a diferença. Então, em primeiro lugar, a gente vê Jesus em Nazaré, na terra onde ele foi criado. Como que as pessoas recebem Jesus? Familiarizados com ele, o tratam como alguém comum. Dizem: ele foi criado aqui no nosso meio, ele é filho de José, ele tem irmãos aqui, irmãs, para quem não sabe, né? Maria teve outros filhos além de Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi o primogênito de Maria. Se fosse o único, seria unigênito. E aqui fala dos irmãos e irmãs, ainda que alguns tentam dizer que não é bem assim, mas o texto é bem claro. Mas como que Nazaré recebe Jesus? O trata de maneira comum. Nós já sabemos como é, conhecemos a palavra dele, sabemos quem ele é. A familiaridade com o sagrado, ou tratar as coisas de Deus de maneira comum, nos impede de receber os grandes milagres de Deus. Deus tem grandes milagres para operar na nossa vida. Deus quer operar através de nós, né? Quer nos usar. Mas se eu começo a considerar que Jesus é comum, eu já nasci no lar cristão, e a gente começa a tratar a Bíblia como um livro muito familiar. A Bíblia tem que ser familiar no sentido de eu conhecê-la, de eu amá-la, mas todos os dias eu preciso abrir o coração e crer que Deus é um Deus de milagres, que não há nada impossível para Deus. E o grande problema de Nazaré é o fato de tratar Jesus como comum. Geralmente a gente enfatiza a incredulidade, mas o grande problema deles foi a desonra, porque Jesus falou: um profeta não tem honra na sua casa. Quando você honra o profeta, quando você honra o Senhor, ou aquele que está transmitindo a palavra do Senhor, o teu coração experimenta mais fé, e a fé abre a porta para o milagre. Ou seja, a honra precede o milagre, a honra precede a glória de Deus sendo manifestada sobre nós. Nós precisamos aprender a honrar a presença de Deus, honrar o nome do Senhor, honrar a palavra de Deus, honrar, tratar com todo respeito o Senhor e a sua palavra, não tratar de maneira comum. A desonra limita a fé. Quando você ouve alguém com os preconceitos, reservas, você não recebe, não crê e não experimenta o que Deus está derramando através daquela pessoa. Uma frase que é comum, muitos pastores citam, né? A unção que você honra é a unção que te ministra. Por isso, às vezes, recebemos tanto através de alguns pastores que para nós se tornam referência, e às vezes os outros são até de Deus, mas às vezes as nossas reservas ou diferenças nos impedem de ser mais abençoados. Aprenda a honrar os profetas. Honre um profeta e você descobrirá os tesouros deste profeta. Ele vai
revelar a você. Segundo lugar, nós vemos aqui os discípulos diante de Jesus, no versículo 7 em diante, como os discípulos se relacionam com Jesus, submissos à missão que Jesus dá a eles. O versículo 7 diz que Jesus passou a enviá-los de 2 a 2, dando a eles autoridade. Jesus envia-os e eles obedecem, eles vão, pregam o evangelho, ministram cura, expulsam demônios. Como você tem lidado com as ordens de Jesus? Jesus nos dá ordens para evangelizar, para orar, para amar as pessoas, para perdoar. Os discípulos obedecem o ide de Jesus e vão pregando o evangelho. Jesus fala, olha, vocês não vão levar essas coisas agora, vocês vão depender de mim o tempo todo. Quando Jesus nos dá uma ordem, ele vai conosco e ele nos capacita a cumprir o que ele manda a gente fazer. Ou seja, se você entende que Deus tem te dado uma ordem, um chamado, uma missão, não fique dizendo, mas eu não estou preparado, eu não sei o que fazer. Obedeça cada passo de uma vez. Quando você obedece o primeiro passo, Deus te mostra o segundo, o terceiro, e vai nos capacitando enquanto a gente caminha. Terceiro lugar, terceira atitude para com Jesus, eu quero falar um pouquinho só sobre Herodes. A partir do versículo 14, diz que alguns começaram a confundir Jesus com algum profeta, com Elias, e alguns começaram a achar que Jesus era João Batista que tinha ressuscitado. Olha que confusão. E é assim até hoje. As pessoas têm as ideias mais equivocadas sobre Jesus, elas querem definir Jesus segundo a sua imaginação, segundo ouviram falar, ou um livro que elas ficaram sabendo. Amado, nós precisamos conhecer Jesus, de fato, em uma vida de conhecimento da palavra, da Bíblia, leitura da Bíblia e busca da presença dele em oração, em sinceridade, e Jesus vai se revelando assim. Mas como que Herodes tratou Jesus, ou pelo menos tratou a verdade de Deus? O versículo 20 diz que Herodes, ele temia João, sabia que ele era justo e santo, por isso guardava em segurança, e quando ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Herodes, como que ele reagia diante da verdade de Deus, aqui diante de João Batista? Ele respeitava, gostava de ouvir, mas não se submetia, não obedecia, não se convertia. Tem muita gente como Herodes, ouve o evangelho, gosta de ouvir, vindo à igreja ou através da internet, mas ele não se rende à verdade de Deus. Herodes aqui simbolizando o poder político. Quantas pessoas, de classes altas, às vezes também não, mas que gostam de ouvir, que acham interessante a pregação, se sentem bem, mas elas não se rendem a Jesus. Você pode até obedecer alguém sem amar, mas se render é quando você ama. Nós temos que tomar muito cuidado quando a gente gosta de ouvir a verdade, mas não assimila a verdade, não se submete à verdade. Herodes é um exemplo para que a gente seja acordado. Nós vamos ouvir e amar, praticar, se esforçar para aprofundar a palavra em nós. A quinta reação a Jesus aqui que eu quero destacar, no versículo 38, diz que os discípulos estavam diante de uma multidão e todo mundo com fome. E eles falam, Jesus, o que nós vamos fazer? Versículo 38, quantos pães vocês têm? Eles viram lá, tinham 5 pães e 2 peixes. Qual foi a reação dos discípulos? Confiar em Jesus, depender de Jesus. Pegaram 5 pães e 2 peixes para 5.000, parece até algo irônico. Devem ter olhado para Jesus e falado, o que ele vai fazer com só isso? Amado, o milagre sempre começa com o que a gente tem na mão. Deus não você não pode esperar alguma coisa vir até você para que Deus comece a fazer algo. Deus começa com o que a gente tem na mão. O que você tem na mão hoje, eu tenho, é pouco, mas quando a gente coloca na mão de Jesus, ele multiplica. Quando a gente está disposto a partir o pão, Jesus multiplica. E esses discípulos aqui, e quem deu o pão, e há um texto que fala que era um jovenzinho, talvez era o lanche que a mãe mandou ele levar, e eles dependeram de Jesus, entregaram na mão de Jesus. Entrega na mão de Jesus o que você tem, o que você é, que ele vai te usar, e ele vai multiplicar para alimentar a muitos. E ele ainda usa os discípulos para ajudar na distribuição, porque Jesus faz milagres, mas quem é discípulo dele participa dos milagres, coopera ali no trabalho. Sexto lugar, no versículo 45, diz que Jesus empurrou os discípulos para entrar no barco. O texto aí dá essa ideia. E como que os discípulos reagiram diante
desse empurrão de Jesus. Aí eu quero falar também sobre confiaram em Jesus. Porque eles perceberam que o vento estava um pouco agitado, os discípulos bem acostumados com o mar, já tinham passado por uma tempestade alguns dias antes, e aqui no texto, a impressão é que Jesus fala, não, vamos entrar, nós vamos passar para o outro lado. Parece que essa tempestade aqui, Jesus permitiu, para mais uma vez ensiná-los a confiar nele. Interessante, o texto mostra Jesus subindo para orar, Jesus no meio do ministério dele. Marcos sempre vai mostrar Jesus se movimentando, trabalhando, mas se retirando para estar a sós com o Pai, para estar se fortalecendo, ouvindo o Pai, mesmo ele sendo filho de Deus, ele dependia do Pai o tempo inteiro. E aí no meio da noite, Jesus vai andando sobre as águas até eles, e até andando rápido, e eles olhando assustados, Jesus fala, sou eu, não temas, tem de bom ânimo. Nós precisamos aprender a confiar em Jesus, e confiar em Jesus é vencer o medo das tempestades, o medo do que a gente não entende, o medo do futuro, o medo até mesmo de situações do passado que às vezes nós já vencemos, mas medo delas de alguma maneira afetar o nosso presente. Nós precisamos vencer o medo olhando para Jesus. Há o texto que os irmãos conhecem, onde Pedro diz, se é o Senhor mesmo andando sobre as águas, mande que eu vá, e Jesus diz para ele, vem, e Pedro anda sobre aquela palavra de Jesus. Quando Jesus fala, nós podemos andar sobre a palavra dele, que mesmo que aparentemente você vai afundar, mesmo que a noite esteja extremamente ameaçadora, precisamos confiar nele. E em último lugar, o texto, capítulo 6, conclui dizendo que uma multidão ia até Jesus, e eram curados, experimentavam milagres, e o detalhe aí diz que muitos iam pelo menos para tocar nele. A sétima maneira de se relacionar com Jesus, nós precisamos buscar Jesus para tocar nele. E esse tocar aqui, naquele momento era literal, mas hoje nós podemos tocar em Jesus. E o que nos faz tocar em Jesus? Um coração quebrantado. Um coração quebrantado. Amado, a Bíblia diz que Deus não despreza um coração quebrantado. Então eu vou decidir agora, eu quero me quebrantar. Até para nos quebrantarmos, nós precisamos do toque da graça de Deus. Nós devemos pedir a Deus, Deus me dê um coração mais quebrantado, mais humilde. A Bíblia diz que Deus, ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Eu preciso pedir isso para Deus. Talvez você precise. Senhor, me dê um coração mais humilde, para lidar com as pessoas, para assumir meus erros, para assumir a tendência do meu coração ao orgulho. De várias formas, o orgulho, ele tem 1001 disfarces. Às vezes o nosso orgulho de não aceitar alguns tipos de provações, de sofrimentos, de limitações. Às vezes o orgulho de criticar as pessoas demais, isso é uma maneira de manifestar orgulho. Quando eu critico muitas pessoas, eu estou querendo na verdade me exaltar. Nós precisamos pedir a Deus, que o Espírito Santo nos conceda, para que a gente possa tocar em Jesus. Quando há quebrantamento, quando há fé, nós vamos tocar em Jesus. Talvez você nunca vai ter uma experiência tão sobrenatural, como algumas pessoas de vez em quando contam, que nós cremos que Deus pode dar, mas certamente você vai ter uma experiência sobrenatural no nível de manifestação do poder de Deus no teu coração. Porque o maior sobrenatural de Deus não pode ser definido pelas evidências externas, ou fatores sensoriais, ou algo extraordinário aos olhos humanos. A coisa mais extraordinária que Deus quer fazer em mim e na sua vida, é mudar o nosso coração e nos tornar mais semelhantes a Jesus. A obra dele no nosso caráter, o fruto do Espírito. Isso é melhor do que anjo. É melhor do que anjo. Tem gente que já viu anjo e foi para o inferno. Você já leu na Bíblia? Tem gente que viu milagres extraordinários e foi para o inferno. Milagre não muda caráter. Então busque a Deus crendo que Ele é Deus do sobrenatural, que Ele pode enviar um anjo um dia para tocar a tua vida. Mas busque a Deus muito mais, para que o Espírito Santo faça uma obra poderosa e diária no teu coração, no teu caráter, nas tuas emoções, te tornando mais parecido com Jesus. Porque vai entrar no céu não são os que viram anjos ou fizeram milagres. Aqueles que vão estar na eternidade com o Pai são aqueles que se tornaram semelhantes a Jesus, que se submeteram ao processo da santificação todos os dias, deixando-se moldar pela palavra e pelo Espírito Santo,
para se tornar mais semelhante a Jesus, aqueles que tomaram a cruz e o seguiram. Então toque em Jesus, mas toque nele não com uma ambição da cobiça humana, apenas para tirar algo dele. Toque nele para que o caráter, a natureza de Jesus comece a operar na tua vida, no teu coração, e aí sim, valeu a pena. Como você tem reagido a Jesus, como eu tenho reagido, que o Senhor nos ajude a se relacionar com Ele como filhos amados, reconhecendo quem Ele é de fato. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Rei dos reis, e Ele é digno de toda glória e de toda adoração. Amém. Jesus abençoe, glória a Deus.